Boa noite a todos, aos que nos assistem pelo Facebook, aos poucos aqui presentes. É uma alegria muito grande estar aqui de volta. O tempo. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives, o tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo, o tempo é de Deus. Do livro Recanto de Paz, autor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial o capítulo 9, que fala sobre os bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. Nesse capítulo, Kardec ele aborda a questão sobre a doçura, a bondade. E aí, nesse capítulo, Kardec coloca a passagem de Jesus, em especial do Evangelho de Mateus, que fala: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O tempo passou desde o Evangelho e o Evangelho nunca foi tão atual. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise econômica, crise social, crise política, a pandemia, muitos desencarnes, crise na saúde. E precisamos cada vez mais do ensinamento do Cristo. Necessitamos reviver toda essa brandura, essa doçura que o Cristo falou lá atrás para a gente. A gente precisa muito reviver isso. E com a chegada do Espiritismo, colocou-se um farol grande, um holofote luminoso na figura do Cristo. Cristo, para os espíritas, não é só aquele que está pregado na cruz. Para o espírita, o Cristo é como se fosse um irmão mais velho. Um irmão que pega a nossa mão e nos conduz. E isso é muito bem visto quando Kardec, na questão 625, indaga aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos são categóricos: Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o modelo de homem, é o modelo de comportamento. Se a gente for pegar o relato dos evangelistas lá no Novo Testamento, a gente vê a conduta reta do Cristo, aquela conduta que respeita a todos em perfeita harmonia com as leis divinas. E o Cristo, além do modelo a ser seguido por nós, pelos homens, é um guia. E o guia para nós é aquele que conhece a estrada. Seria como hoje pensássemos em chegar a algum lugar sem um Waze, sem um mapa, sem uma rota. É mais ou menos isso. O Cristo para nós é uma rota. É Ele que norteia as nossas vidas. É Ele que conduz as nossas vidas. E isso o Espiritismo nos trouxe, revivendo todos os ensinamentos do Cristo, mas de uma forma viva, de uma forma atual. Pois bem, falaremos hoje do convite do Cristo sobre sermos brandos e sermos pacíficos, que é um processo de educação da nossa alma. E aí, quando a gente pensa em brandura, a gente fala: nossa, mas como que a gente consegue ser uma pessoa branda? Como que a gente consegue, de um dia para o outro, ter essa paz dentro de nós? E aí, o Espiritismo nos ensina que tudo isso é um processo educativo da alma. E tudo é um processo. É algo que demanda tempo, demanda vontade. O Cristo, ele convida, ele não força ninguém a modificar atitude, a modificar pensamento, a modificar sentimento.
Ele nos convida. E aí, para a gente poder conversar sobre esse assunto de brandura, dessa paz interior, eu trouxe aqui para vocês uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 132, que para nós é uma questão essencial, é um fundamento da doutrina espírita. Que aí Kardec indaga os espíritos qual o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da nossa encarnação aqui? Da minha encarnação, da sua, de quem está aí nos assistindo. E aí os espíritos são categóricos. E aí, para fins didáticos, eu só separei em duas partes. A primeira parte, os espíritos falam, Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o nosso objetivo aqui, um primeiro objetivo aqui, é o progresso. É chegarmos à perfeição. Só que para isso, a gente encarna. A gente passa pelas provas da vida, a gente aprende, a gente espia e a gente morre. E a gente reencarna de novo. E aí, preparando essa palestra, eu me lembrei da frase que está no túmulo de Kardec, que fala assim: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. As nossas múltiplas encarnações nos trazem a oportunidade divina de progresso. Então, a partir do momento que eu aprendi aqui, com a minha encarnação, essa existência na Terra, eu vou carregar para o mundo espiritual. E vou nascer de novo e vou reencarnar com aquela bagagem que eu já tinha. E aí a doutrina espírita nos ensina também, talvez o mais encantador da doutrina espírita, é essa motivação para que nós tenhamos a força necessária para progredir, para melhorar, dentro desse processo de aprimoramento. É construir o eu, reconstruir o eu, porque a nossa estadia aqui na Terra é de reconstrução. Nós reconstruímos as nossas vidas pautadas no ensinamento do Cristo. E isso para nós é muito válido. Pois bem, vamos falar um pouquinho desse enfrentamento das forças divinas. A gente estava falando do Evangelho, dessa capacidade nossa de renovar, de regenerar. E aí a gente tem o Cristo como um modelo, aquele que nos ensina, aquele que nos guia. E para falar de brandura, de paz, de pacificadores, a gente tem que falar também do nosso eu, da modificação interior, da forma como eu vejo a vida, da forma como eu lido a nossa vida, a vida de cada um. E dentro desse processo do Cristo pedagógico, que Kardec muito bem coloca, dessa pedagogia divina, Cristo nos põe a necessidade de amar. E aí, falando em amor, nessa vontade, porque o Cristo ele convida a sermos brandos, pacíficos. É um convite dele, mas a vontade tem que partir de nós, de mim, de cada um que está aqui e de cada um que assiste. A vontade de modificar, a vontade de melhorar, a vontade de progredir como espírito imortal. E aí, quando eu estava preparando essa palestra, eu lembrei do livro Paulo Estevão, que a primeira lição de Abigail para Paulo foi: Paulo ama. Ama foi a primeira lição de Paulo. E aí, consequentemente, trabalha, espera e perdoa. Mas esse processo de educação da alma, do espírito imortal, se inicia através do amor. Eu preciso primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Depois amar a mim
e aí ao meu próximo. É a partir do amor que eu inicio esse movimento de regeneração da minha alma, do meu espírito. Que eu inicio um movimento de progresso em busca do eu, do aperfeiçoamento. Entrar em comunhão com Deus, com o nosso Pai, o nosso Criador. A mesma comunhão que Jesus tinha com Deus. E aí a gente entra na segunda parte, porque aqui a gente falou de movimento de progresso individual. Porque eu preciso iniciar esse movimento de melhora minha. Então eu preciso ser mais brando, eu preciso ter mais educação com o próximo, eu preciso ser mais paciente. E aí a gente vê hoje conflitos no nosso país por conta de cor de pele, por conta de ideologia política, e a gente se entristece porque a gente precisa amar, a gente precisa modificar esse pensamento, a gente precisa pacificar. E esse processo de pacificação inicia no nosso interior, dentro do nosso eu. O reino de Deus, que tanto Jesus falava, ele precisa nascer em nós, primeiramente, para que depois ele floresça e atinja os demais, e atinja a nossa família e progrida de forma exponencial. E a segunda parte, deixa eu só ver meu tempo aqui para eu não passar. A segunda parte fala qual o objetivo da encarnação. A primeira parte nós falamos, que é o progresso do espírito, e a segunda parte, os espíritos falam, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A parte que nos toca na obra divina. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. A gente coopera com essa obra divina. E se a gente está falando aqui de brandura, pacificação, a gente está falando de levar essa qualidade para os demais. É ser bondoso no eu e levar isso para as pessoas. É trazer a paciência. É trazer a doçura. É trazer aquela paz interior, não só para nós, mas também para as pessoas. E aí a gente volta de novo na questão do amor. O amor é a chave para tudo isso. Você precisa primeiramente amar. Para que você leve a paz para algum lugar, para que você leve a brandura, para que você leve a reconciliação, você necessariamente precisa amar. E eu lembrando dessa questão de pacificação, de brandura, eu me lembrei como seria um trânsito hoje com pessoas brandas, pacíficas. Seria uma beleza, né? Imagina um trânsito com pessoas boas, bondosas, buzinariam só para te cumprimentar, não para você sair da frente. E o que seria o mundo? Somente com pessoas brandas, bondosas, que pensam no próximo, que pensam no bem, não no bem, no meu bem, no bem da pessoa, mas sim no bem do próximo. Porque o que a gente busca, o que o Espiritismo nos traz, na verdade, é que o bem maior é o bem comum, é o bem de todos. Então o bem para quem está em casa é o bem da família, é o bem do vizinho, é o bem do bairro, é o bem da humanidade. E esse processo de modificação dos nossos pensamentos, da nossa mente, é feito através do Evangelho do Cristo.
E isso o Espiritismo nos traz, revive isso dentro de nós. O Espiritismo dá essa força interior para que a gente consiga modificar, para que a gente inicie esse processo de modificação, para que a gente inicie esse processo de amor. E lembrando de Paulo, eu lembrei daquela carta aos Coríntios, que fala de amor. Paulo, perseguidor de cristãos, que se tornou o maior divulgador do cristianismo. Ele aprendeu a lição porque no final ele amava. E é isso que a gente precisa. A gente precisa iniciar esse processo de amor conosco e com o próximo. Sermos mais respeitosos com a opinião do próximo, com a atitude do próximo, mais respeitosos, sermos mais bondosos. E para a gente continuar, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, está no tema 70. Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acenera-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. E a gente vê essas manifestações violentas que geram mais manifestações violentas. Violência com violência são uma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo amadurece o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Onde estiveres, aqui, na casa de vocês, nas ruas, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. E aí a gente lembra daquela segunda parte que a gente leu sobre a finalidade da nossa encarnação. Concorrer para a obra divina. Pacifica a tua alma, pacifica teu espírito. E aí você consegue iniciar esse processo de pacificação daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente poder ir caminhando para o nosso encerramento, que eu já estou quase estourando o tempo, eu me lembrei aqui, conversando de pacificadores, de pacificação, eu lembrei de uma história do Chico Xavier, que ele estava no trabalho dele e uma pessoa o procurou. E ele não podia atender aquela pessoa, porque ele estava em horário de trabalho, ele não tinha condições. E o chefe havia proibido ele de fazer qualquer tipo de atendimento, ele deveria cumprir o horário de trabalho e posteriormente ele poderia se dirigir ao local do centro e poderia atender. Só que essa pessoa ficou muito brava, porque o Chico não pôde atendê-la no momento que ela queria. E aí passou o dia e essa pessoa foi até o centro onde o Chico Xavier trabalhava. Foi a primeira a chegar. Quando o centro abriu as portas para o atendimento, essa pessoa chegou muito brava e deu um bofetão no rosto do Chico. O Chico ficou vermelho, ficou dolorido e diz o livro com as bochechas inchadas e vermelhas. E aí ele não sabia o que fazer, não sabia se atendia ou se não atendia. E aí aparece ao lado dele Emmanuel, que pede que Chico atenda aquela moça que estava necessitada. E aí Chico atendeu, deu passe nela,
E aí ela foi embora. E aí Chico, em uma conversa íntima com Emmanuel, perguntou, mas Emmanuel, poxa, ela me bateu. E Emmanuel disse a Chico: você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, obrigado.